Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos. Boa tarde. Deus para que Jesus permaneça em nossos corações. Nosso tema é causas anteriores das aflições. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, questões 6 a 10. Para nós iniciarmos, então, esse bate-papo, essa conversa não aparece, eu queria perguntar, só levantando a mão, quem acredita em Deus? Obrigado. Todos levantaram o braço, então todos acreditam em Deus. O mal existe? Quem acredita que o mal existe, levanta o braço, por favor. Sim. Faz unanimidade. Mas eu tenho algo para informar para vocês. O mal não existe. Porque se o mal existisse, nós não poderíamos acreditar em Deus. É um paradoxo. Então eu digo que acredito em Deus, mas também acredito no mal. Ou eu acredito em Deus, ou eu acredito no mal. Porque se eu acreditar em Deus, não existe o mal. E se eu acreditar no mal, Deus não existe. Porque o mal é superior a Deus. Mas aí dá licença, não é acreditar no mal. A gente vê que a maldade existe. Porque a Bem. Maldade é a uma maldade coisa. existe. A gente não vai E o bem influenciar. Para isso tem Deus. Muito bom, gostei da discussão. Só que o mal não existe. Sabe o que existe? A ignorância. A ignorância da lei de Deus faz com que o homem pratique o mal. Porque a partir do momento que ele começa a praticar a lei de Deus, acabou o mal. Então, ele não existe. Ele é só uma consequência momentânea da nossa ignorância. Agora nós podemos conversar. Não quero mais ninguém explica desta casa dizendo que o mal existe. E se alguém perguntar, diga, explica por quê. Você acredita no mal, então você não acredita em Deus. Tudo bem não acreditar em Deus, porque Deus acredita nele. Se alguém aqui falar, não acredita em Deus, sem problema nenhum. Porque Deus acredita nele, afinal de contas, nós somos ou não somos filhos de Deus. Se ele não quisera que nós estivéssemos aqui, no átomo de segundo, nós desapareceríamos não só fisicamente, deixaremos de existir pela eternidade. Mas vamos lá. As dores que nos visitam, elas não são punições, mas lições para a vida eterna. Todo mundo que está no planeta Terra, no mundo físico ou no mundo espiritual, sofre dores. Não há um espírito sequer que esteja na condição de reencarnar e não sofra dores. Todos nós sofremos o processo da reencarnação, sofremos dores. Então a aflição é uma experiência comum a todos nós, porque estamos num mundo dispensando de provas. Somos espíritos de terceira ordem. Somos espíritos de terceira ordem. Por mais que nós façamos agora para evoluir, nós ainda somos espíritos de terceira ordem. Estamos em evolução, somos espíritos imperfeitos. Daí o questionamento diante da dor. Por que pessoas boas sofrem? Ao ponto nós dizemos assim, se fosse uma pessoa ruim, não teria morrido. Porque são mais bons. Mas a morte também não existe. Então todos nós passaremos pela transição, sem problema nenhum. Acreditando ou não, nós passaremos pela transição e nos surpreenderemos quando nos sentirmos vivos, porque a vida é uma só. Não existem outras vidas, existem muitas experiências reencarnatórias, mas a vida, depois de criada por Deus, simples, ignorantes, nós somos imortais. Nós somos imortais. E veremos para sempre. Por que a dor desde a infância? Às vezes nós ignoramos. Uma criança, mas como uma criança nasceu e foi diagnosticada com câncer, como pode isso? Aí é por isso que as pessoas acreditam no mal. Existe o mal por quê? Mas não é assim não. Porque nós temos uma visão materialista de todas as coisas. Nós não pensamos na espiritualidade. A partir do momento que eu me julgo não que eu sou um ser imortal, não resta problema.
Se eu passar nessa encarnação 90 anos, 100 anos, é pouco. Se eu passar 20, 25, se eu morrer ainda como criança, não há problema nenhum, porque eu sou imortal. Enquanto eu estiver no processo encarnatório, enquanto eu for espírito errático, estiver vindo na erraticidade, com a necessidade de reencarnar, porque sou errante ainda, eu vou continuar reencarnando. Um dia, daqui a alguns milhões de anos, nós não teremos mais necessidade de reencarnar. Alguns milhões de anos. Então, a nossa visão é uma visão materialista. Nós enxergamos a dor como um processo material. Ah, mas eu sofro. Quem sofre é o espírito ou o corpo físico? O corpo físico sofre. O espírito não sofre, porque as dores do espírito, elas atingem o espírito globalmente. São aquelas dores que nós sentimos assim, em todo o corpo. Não são dores localizadas. O processo do espírito é um processo diferente. Ele não sente dor. Ele sente uma aflição. No coração. A gente começa a sentir aquilo. Mas o espírito, a partir do momento que nós compreendemos, ele não sofre aflição. Porque sofrer seria nele tudo dele. E o espírito não pode sofrer assim. Aí vamos lá. O Evangelho diz o seguinte: bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Todos nós sofremos, seremos consolados. Daí, falta pouco tempo para que completemos 169 anos no Consolador prometido entre nós. E o que faz o Consolador? Ele nos livra das dores? Não, consola nossas dores. Porque livrar das dores é um processo longo. Porque nós viemos por causas anteriores às nossas aflições. Quando nós falamos em causas anteriores, nós vamos lá no Evangelho e vamos pegar uma característica da doutrina espírita que não foi ela que colocou, já existia, que é a reencarnação. A reencarnação não é da doutrina espírita. Ela existe muito antes de ser promulgada a doutrina espírita. Os homens já acreditavam na reencarnação. Inclusive, os cristãos da época de Jesus, que vieram até 563 anos depois da vida física do Cristo, eram reencarnacionistas. E alguém lá, no determinado ponto, uma imperadora, um imperador e a sua mulher resolveram banir da Igreja Católica a reencarnação, como se isso fosse possível. Só você não reencarna mais. São deuses? Dão ordem na lei de Deus? A reencarnação é lei de Deus e não precisa de teologia para dizer que ela existe, não. É lei. Se é lei de Deus, cumpra-se, entendamos ou não. Quando nós entendemos, a gente fica consolado. Essa aflição vai passar, como se dizia. Tudo passa. É um período, mas vai passar. Por Deus não há condenações eternas. Não existe condenação eterna. Então essa ideia de existência do inferno é uma existência teológica que alguém criou para fazer dentro da gente, enquanto nós éramos ignorantes. Mas hoje nós somos mais ignorantes. Nós não temos nem umbral. Umbral é condição de consciência. Nós vamos para um umbral para poder drenar aqueles processos ainda que ficaram um caminhão nas nossas cabeças. Aí nós teremos que drenar e passaremos por lá. No tempo, depende como está a sua consciência. O umbral é um processo consciencial e começa aqui. Será que nós gostaríamos de um umbral pior do que o que existe aqui? Aqui já é uma zona branca, porque o umbral fica pertinho da Terra. São regiões, não são locais determinados. São regiões que se agrupam em determinado número de espíritos. Nós estamos aqui em plena zona branca. Basta você sair dali, o umbral está instalado aqui, ó, do lado. Agora passei por zona branca ali, vários espíritos ali, correndo e vindo. E alguns até me acompanharam, aqueles que estão fora do corpo físico. Estão aqui ouvindo isso agora, sem problema. A lei de causa e efeito é uma expressão divina, e ela existe. A lei de causa e efeito. E Jesus disse lá em Mateus, aquilo que o homem semear, isso mesmo terá que colher. Nós semeamos à vontade. Fazemos o que nós queremos. É o livre-arbítrio. Fazemos à vontade. Na hora que vem a colheita,
Aí nós perguntamos assim, que mal eu fiz a Deus? Que mal nós podemos fazer a Deus? E Deus também não nos faz mal, pelo contrário. A dor, ela vem com uma advertência. Se eu estou em casa pela manhã, sinto uma dor de cabeça, eu começo a buscar diagnóstico antes de tomar um comprimido. Porque se eu tomar um remédio, ele vai maquiar aquele momento. Mas eu tomo remédio assim, será que eu me alimentei bem? Será que eu não estou com problema no meu fígado? O que está acontecendo? Estou muito preocupado. Nós começamos a procurar o diagnóstico. Diagnosticar, nós vamos procurar o que? O remédio. Quando nós tomamos remédio, nós nos sentimos aliviados. Depois de procurarmos remédio, nós vamos procurar a cura. E a lei de causa e efeito é exatamente assim. Lá em céu e inferno, nos informa a lei de causa e efeito da seguinte maneira. Fiz mal a alguém. Ninguém viu, mas Deus viu. Fica na nossa consciência. Não adianta. O que você fizer está gravado. Grafou, opa, fotografia. O pessoal da informática sabe como é bem isso, né? Estou lá na cadeia. E não desmancha. Ah, mas tem técnico especializado na espiritualidade que vai buscar lá. Então, onde você não consegue tirar, está aqui, meu irmão, nesse fim. E você, então, para poder se livrar daquele ato que você fez, o efeito da bondade de Deus diz assim, ó, meu irmão, você fez aqui, está se apresentando. Como é que você quer fazer para ressarcir isso aqui? Você quer com amor ou você quer com a dor? Aí nós escolhemos quem? O amor, né? Dificilmente nós escolhemos a dor. Não, Senhor, eu estou reencarnando, pode mandar a prova que for, que eu estou na disposição, não tem problema nenhum, não. Deixa comigo que eu quero acabar com essa dor aqui que eu percebi que eu tenho antes. Aí você volta ao corpo físico e se depara com aquela mesma pessoa que você fez mal. Aí só que você, ontem, era o esposo dela. E que você fez mal e voltou hoje como a mulher dele de novo. E aí começa a ter atritos. Eu não suporto meu marido. Ele é uma desgraça na minha vida. Mas você pediu. Você pediu para voltar. Ah, meu filho é uma praga. O vizinho, nossa senhora, é uma vizinha insuportável. A minha sogra, a dificuldade da bem que a minha já faleceu. Mas a minha sogra, brincadeira, gente, ela é maravilhosa. A minha era ótima. Maravilhosa, isso aí não tem que falar. Quando minha mãe faleceu, ela me assumiu. Mas aí nós começamos a reclamar. Por quê? Porque a dor, ela vem pela lei de causa e efeito. Assim que nós tivermos ajustado, acaba o problema. Eu tenho certeza que na próxima encarnação, as coisas que eu estou passando agora com ajuste não mais ocorrerão, a não ser que eu comece a fazer as coisas erradas de novo. Mas o erro não é culpa nossa. Só é nossa responsabilidade, é diferente. Você é culpado e você é responsável. E às vezes nós dizemos, é minha culpa, não existe minha culpa. Nós só erramos por ignorância. Somos mal por ignorância. Então, logo essas coisas cá, e para a ignorância que precisa conhecimento. E a doutrina espírita oferece ali, ó, um leque de coisas para nós conhecermos. Porque ao espírita, o importante é que ele se modifique depois de passar os efeitos da prova ou expiação que nós estamos passando, que nos causa aflição. Nós não temos o direito de errar mais, porque você já conhece. A mesma coisa nós fazemos com nossos filhos. Olha, já te avisei, isso aqui não pode. Depois, isso aqui não pode. Como você fez agora, você vai ficar de castigo. Quando é que termina o castigo? Pode dizer assim, olha, pai, mãe, eu não vou mais fazer isso. Tá ótimo, tudo bom, você aprendeu. E ele não vai mais retornar àquela situação. Se retornar, o que acontece? Volta o castigo. Porque nós não aprendemos. Porque Jesus, ele emprega em nós o método pedagógico. Não a dor, a pedagogia. E a pedagogia do sofrimento é para nós a que nós melhor podemos aprender. É através dele. Não há outra condição. Porque a diferença não é castigo. Deus está me castigando. Deus castiga? Nunca castigou. Nem vai castigar. Agora existe sim
uma consequência educativa. Errei aqui eu vou corrigir. E digo para vocês, é muito mais fácil corrigir com amor. Sabe como? Estou sofrendo muito. Fala com Jesus. Então, Jesus, olha só, eu pedi isso aqui, mas está difícil. Não aguento mais, fala para ele. Aí vai perguntar, o que você quer fazer? Então, eu trabalho no cantinho, eu arrumo o cantinho, eu valo, eu pinto. Eu vou lá fazer palestra, Jesus vou estudar fazer palestra. Aí diz, bom, então, agora você está chegando onde eu queria. E como é que vai ficar a sua prova? Não, vou passar com tranquilidade, sem reclamar. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos tentar ficar um dia sem reclamar. Está postado a partir de agora, na próxima vez que eu vier aqui, eu vou perguntar. Tem que ficar um dia sem reclamar. Não, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque é difícil. Quando você vê, você já está reclamando. Se nós conseguíssemos ficar um dia sem reclamar, as flores que surgiriam no nosso canteiro seriam bem melhores. Mas nós não conseguimos. Porque é difícil, sim, realmente difícil. Mas não é impossível. Nós temos que aceitar os desafios que se impõem à nossa vida, porque eles são a causa diferente que nos fazem sofrer as aflições. E a maior parte das aflições, eu posso apostar com vocês, não são as que nós fazemos, não, são as que nós fazemos aqui. São as que nós acarreamos aqui. Às vezes nós estamos sofrendo por alguma coisa. Não, nosso passado não, sabe por quê? A espiritualidade ela trabalha conosco com um processo pedagógico interessantíssimo. Vamos dizer que o Hamilton desencarnou. Eu vou desencarnar uma hora. E o Hamilton desencarnou. A pessoa do cantinho vai ficar dizendo, poxa, eu sou Hamilton. Era tão bom, não sou não. Mas o Hamilton desencarnou. Quando chegar na espiritualidade, eu vou com a bagagem que eu estou trazendo daqui. E aí você é escaneado. Meu pai espírito vai ser escaneado. Para me julgar, não existe julgamento. Só para dizer, meu irmão, olha só, você está trazendo aqui uma bagagem para a gente, diferente do que você prometeu aqui, como é que vai ser? Meus irmãos, puxa, eu tive muito problema. Eu tinha um patrão que não me respeitava, tinha uns amigos que me levaram para farra e eu fui, e aí eu não consegui fazer aquilo que estava comprometido. Eu me comprometi aí no cantinho pelo menos uma vez por semana, mas toda vez que eu me apontava para isso surgiu um problema. E eu não consegui ir lá para aprender as lições de Jesus. Mas você não prometeu, meu irmão, eu não te pego promessa de nada. Ele quer que você estabeleça os parâmetros da sua redenção. Aí o Hamilton não conseguiu. Tudo aquilo que o Hamilton fez, ele disse assim, vem cá, Hamilton, vamos pegar essa daqui aqui, vou botar aqui, ó. Daqui esse caminho é seu, hein? Com tudo aquilo que você tinha que cumprir daqui. E vamos aprender. Aí, rapaz, nós desenvolvemos os livros naquele período, com as colônias espirituais, vamos conversar com o espírito de luz, vamos vir a espiritualidade para cá trabalhando em prol dos nossos irmãos. Aí nós modificamos totalmente a nossa trajetória. Muito bom. Mas estamos lá, a gente não está pensando nem em reencarnação. Eu não quero reencarnar, não. Que dá uma maravilha fazer o que é lá embaixo. Não, não vou, não. A gente vai em cima lá embaixo, né? Mas é o mesmo ambiente. Não. Somos chamados lá no Departamento de Reencarnação, lá no Ministério. Hamilton Batista Jacinto, você foi na última encarnação. Agora você vai ser João Maria. O que você vai escolher? Olha, senhor, como eu estou muito aferrado ainda das condições masculinas, eu vou querer voltar João ainda nessa encarnação. Tá? Então você vai voltar João. Preparado? João, você tem que passar por isso. É a pré-destinação, não existe destino. Isto é a pré-destinação, a pré-determinação. Muito bem. Você vai nascer em tal país, você vai ter assim, você vai prometer isso, o que você quer? Não, eu prometo que vou resgatar aqueles filhos que eu larguei comigo também. Eu vou trazer todos para casa, a gente vê para um bicho, não pode ter um, tem 10. Mas vou tratado lá. Só que o que acontece? Quando você vai partir, aí, quando o espiritual vai lá e pega aquele pendrive. Olha, meu irmão, você já falou tudo que você vai fazer, mas pensar aqui, ó. Vamos começar a pagar essa conta? Pode agora? Quer pagar? Não, já pode abater alguma coisa, tá? Então escolhe o que você quer abater. Aí vem as nossas aflições. Nós só escolhemos aflições. Por quê? Porque as aflições, elas despertam.
Quando está tudo tranquilo, a vida está muito boa, nós não queremos nada. Nós achamos que a Terra é um lugar para passeio constante. E não é. Ao lado espiritual que precisa ser trabalhado. Por quê? Porque nós temos que retornar ao mundo espiritual levando alguma coisa. Nós temos que levar alguma coisa na nossa bagagem. E aí pega aquele pendrivezinho, bota lá no computador, ó, tem tudo isso aqui, o que você vai escolher? Aí nós escolhemos as mais fáceis. Nós escolhemos as mais fáceis e começamos a reclamar. Nós vamos andar que a hora avança. Segundo o Evangelho, as causas anteriores da situação. O sofrimento atual pode ser um resgate passado ou uma prova para o futuro. Às vezes eu estou bem. Eu estou equiparado, eu peguei o pendrive ali e vou pegar meu tatuagem vazio. Mas assim, agora vamos dar a você uma prova para que você possa se preparar para o futuro. Tá bom assim? Tá, então você está agora. E aí, muitos nós vemos, meu Deus do céu, por que Chico Xavier tinha tanto problema? Sofia de antiga. Chico Xavier tinha problema com uma taxa dele, quando criança teve que lavar aquele do olho. Por que isso? Você é uma pessoa boa. Para ele, não era expiação. Era prova, só a gente vê as vidas de Chico Xavier, quando a gente lê os romances, e que vê onde ele passou. Para ele, aquilo ali era uma prova. Isso é, eu já tenho condições de suportar o que for, sem reclamar. Aí ele vira espírito luz. Aí ele é espírito luz. Quando foi que a gente reclamou uma vez dele? Uma vez, Chico reclamou. O que aconteceu com o Chico? Ele estava passando por um processo muito grave de angina. Estava passando por um processo muito grave de angina. E aí ele começou a reclamar. E reclamando, Emmanuel olha para ele e disse assim: Chico, por que você está reclamando? Você já viu a quantidade de pessoas que tem lá para atender? Ele disse assim: eu sei, mano. Mas você está vendo como é que eu estou? Além da angina, olha meus olhos como é que estão, que eu tinha um problema também de catarata crônica. Olha como é que meus olhos estão. Ele disse: Chico, você está louco. Você tem 2 olhos com angina. Não tem. Mas você tem 2 braços, 2 pernas. Vai trabalhar. O Chico aí saiu lá atendendo, por isso aquele dia foi o dia que ele mais atendeu. Por quê? Porque era um espírito conformado com as suas provas. Ele sabia que não devia nada, mas as provas que ele tivesse que passar fortaleceriam o seu caráter. Mas vamos lá para terminar. Então as provas são oportunidades de crescimento. É diferente da expiação. A expiação é resgate. A prova não vai escolher, não. Eu já posso assumir essa condição. E você assume que está bem. As expiações são as reparações que nós temos necessidade. Aquelas que nós nos comprometemos em fazer algo para deixar tudo igual. Por exemplo, limitações físicas, dificuldades familiares profundas, tendências morais difíceis, limitações físicas e emocionais, sem causa aparente na vida atual. De repente a pessoa está sofrendo uma depressão horrível. Está sofrendo uma depressão, mas fulano é tão bem, tem uma vida estabilizada, tem uma família boa, eu te não digo assim, família tudo justo, sem problema, assim, que a gente fica passando os problemas que nós olhamos, problema de ordem material, não tinha problema de ordem material. E de repente ele tem depressão. Ele tem que se definiu, foi para tratamento médico, foi para tratamento espiritual, e não conseguiu sair dali. Desencarnou com aquela depressão. Quando nós buscamos nas causas anteriores das aflições, nós vamos verificar que aquilo ali era um propósito que ele fez quando estava no mundo espiritual e por causas anteriores que ele está passando. Em algum momento ele determinou alguém. Então, para nós encerrarmos, já está de nosso relógio estudando, o encontro consolador. Nada acontece sem a divina previdência. A divina previdência, ela nos diz exatamente aquilo que nós temos que fazer para melhorar. Por isso que o Cristo é consolador. E ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele falou que ia tomar nossas dores, não. Isso aí é conversa. O Cristo tomou nossas dores, nós não temos que passar por isso, isso é conversa.
Alguém colocou isso por conveniência. O seguinte, fica a mim todos vós que estáis cansados de ouvir isso, que eu vos aliviarei. E aliviar é como eu falei, você está com uma dor de cabeça muito grande, não sai da causa ainda, você toma analgésico. E aí a dor de cabeça passa. Isso significa que ela não vai voltar? Se você não procurar atender os devidos cuidados médicos, a dor irá voltar. Minhas irmãs, olha, o Senácio deu até meia-noite, mas eu vou pouco. Eu não vou deixar daqui. Eu não vou deixar vocês daqui até meia-noite, não. Agradeço a vocês a compreensão. E sobre esse assunto, tem um caminhão de coisas para falar. Mas que Deus nos abençoe agora.